Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula na qual estamos resolvendo mais uma questão de engenharia elétrica para concurso público. Se você chegou agora no canal, saiba que estamos construindo uma playlist focada em resolução de questões. Esse tipo de questão aqui a gente tem que julgar cada uma das assertivas, não vai ter apenas uma certa ou apenas uma errada. Uma carga trifásica equilibrada, ligada em triângulo, é alimentada por uma tensão elétrica trifásica equilibrada. Tendo em vista essas informações, julgue as assertivas abaixo. Então, vou desenhar aqui o circuito, só para a gente ter uma clareza melhor. Carga equilibrada, né? Então, pronto, vamos lá. A tensão elétrica de linha é igual à tensão elétrica de fase. Eu falei isso na aula anterior, uma questão anterior, que é o seguinte. A tensão de linha é igual à tensão fase-fase, ou seja, é a tensão, a diferença de potencial entre duas fases. E a tensão de fase é a diferença de potencial entre os terminais de uma carga. Nesse caso aqui, se a gente for reparar bem, a tensão de linha é igual à tensão de fase, ou seja, quando eu vou medir aqui a diferença de potencial entre duas fases, eu estou em contato com os terminais de uma das cargas. Então, sim, tensão de linha é igual à tensão de fase. A tensão elétrica de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão elétrica de fase. Não. É o caso do triângulo. É o caso da ligação estrela. Aqui estamos falando da ligação em triângulo, então essa assertiva aqui está errada. A corrente elétrica de linha é igual à corrente elétrica de fase. Não, a corrente elétrica de linha está aqui. Porém, perceba que aqui ela sofre uma ramificação. Aqui eu tenho uma corrente de fase e aqui eu tenho a outra. Então a corrente de linha ela sofre uma ramificação, então ela não vai ser igual a nenhuma das correntes de fase, então está errado. A corrente elétrica de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Sim, então, correto. As correntes elétricas nas 3 fases são iguais. Sim, são iguais. Aí alguém vai falar, não, tá errado. Na verdade, elas são iguais em módulo. O módulo delas é igual. O ângulo de fase é que vai diferir uma das outras. Como são equilibradas, existe uma defasagem de 120 graus uma em relação à outra. O módulo, a magnitude, como preferir. O valor da corrente vai ser o mesmo. O que vai diferenciar vai ser o ângulo de fase. E dá uma maratonada na nossa playlist relacionada a questões de engenharia elétrica para concurso. Até daqui a pouco com mais uma resolução.